vídeo lá, tu que faz, meu cabeleireiro? Sou eu que faço. Muito bom, hein? Estamos aprendendo, né? Né? Estamos aprendendo. Boa, muito boa. Então, Bom, moçada, estamos aí conversando com o mestre Pop, pioneiro da capoeira em Santa Catarina, e hoje a gente gostaria de conversar um pouco sobre um período histórico que eu só posso falar de 80 para frente, né? O mestre Pop, pioneiro, chegou com a capoeira em Santa Catarina em 77, mas eu não participei desse período de 77 a 80, mas com o saudosismo que meus cabelos brancos me dão, eu gosto muito de lembrar do período da Berimbau de Ouro. Berimbau. Francisco Tolentino, segundo piso lá em cima da estofaria. Estofaria Gonzaga. Isso, gostaria que o mestre falasse um pouquinho sobre esse período, à vontade, né? Tá, então a Berimbau de Ouro, ela aconteceu da seguinte forma. Eu dava aula lá no Educandário para as crianças em 80, em 79 para 80, né? Que eu comecei em 77, claro. Mas esse fato que eu estou falando de 79 para 80 foi que o diretor do Educandário abriu espaço para os funcionários fazer capoeira. Entendeu? Aí os funcionários começaram a fazer capoeira e aí teve pessoas da comunidade que viu adulto fazendo. E aí pessoas da comunidade começaram a se interessar em querer fazer capoeira também. Nessa época, mestre, o Educandário ainda era na agronômica? Isso, na agronômica. Perto do palácio ali do governador? Isso, naquele lugar ali, onde que hoje tem outras instituições ali, mas ali era o Educandário 25 de novembro. Lá no Educandário, lá no abrigo, tinha outras atividades. Mas nenhuma atividade foi tão atrativa, tão forte, tão significante para aquelas crianças, igual a capoeira. Entendeu? A capoeira foi uma paixão, foi uma coisa assim que mudou a vida de muitas crianças. Essa transição do Educandário, porque quando abriram o precedente para me dar aula para os funcionários, e aí algumas pessoas, alguns jovens ali da comunidade de classe até boa, né? Não vou dizer classe média. Classe média, queriam fazer capoeira, e aí eu procurei um local lá no centro para ver se eu conseguia começar a dar aula de capoeira, quando eu fui no estúdio da professora Jussara. Aí eu comecei a dar aula ali no estúdio da professora Jussara, e aí começou a capoeira ali, aí começou muita gente, e aí foi um rapaz fazer capoeira lá, o Davi Rocha, quer montar uma academia? Eu falei, eu não tenho condições de montar academia. Não, mas eu te ajudo. Aí ele investiu, a gente alugou lá o espaço lá na Cocharia Gonzaga, ali na Francisco Tolentino. E ali a gente começou, os alunos que estavam lá no estudo da professora Jussara, vieram tudo para ali, e ali começou a Berimbau de Ouro. Tu lembra quem eram essas primeiras pessoas? Ó, quem estava ali na Berimbau de Ouro, que foi para ali, foi o Getúlio, Paulinho Serir, irmão do Getúlio, eu acho que foi o Elbio, se não me engano foi o Elbio. Aquela primeira turma então do batizado de 80? De 80, exatamente. O Dimival, né, Dimival depois que agora continua, hoje é o mestre Dimival, também. Quem mais? Giovanni, a Márcia, a Andréia. O Rudinei nessa época estava em Fortaleza? Estava em Fortaleza. Não, ele começou, depois ele foi para Fortaleza, depois ele voltou. Daí já voltou na Francisco Tolentino. Já voltou na Francisco Tolentino. E mais o Álvaro Santana, Álvaro Luiz, acho que depois lá na Berimbau de Ouro, a Rosa, a Luciana, o Ricardo e depois o Arizinho, o Alberto, que depois foi Karatê? Não, ele foi fazer odontologia. O Humberto, meu irmão, o Kiko, irmão dele, né? Começaram a fazer ali também. Tem mais a Márcia Felipe, né? Que depois foi para Brasília. Mas e depois a Morena. A Morena não é do Batal já?
Não começou na Francisco Tolentino? Não começou ali? Não. Eu não acho que é depois, não tenho certeza. Né? Eu também não me lembro muito bem, não. Porque pelos registros que tem lido das apresentações, em 82 ela não aparece. Então tá, aí... Tu lembra quando a gente saiu da Francisco Tolentino? Que a gente foi lá pro Bardal. Sim, mas foi em 82. 82, finalzinho de 82, né? Começamos em 83 já no Bardal. No Bardal, isso, Porque aí o senhor lá pediu a sala lá e surgiu a oportunidade de começar lá no Bardal. Eu sempre falo isso, né? Eu fiquei muito pouco tempo no mestre, entendeu? Me lapidando ali, eu fiquei 2 anos e meio. E quando eu vim para Santa Catarina, eu vim muito cru. E ali no Ducandar e na Birimbau de Ouro eu tive que assumir. Na verdade, quando eu assumi a condição de mestre, quando eu conheci o mestre finado mestre Mansueto. Aí ele falou, mestre Pop, ele me passou o sistema de graduação da Confederação Brasileira de Capoeira e eu fiz uma corda verde e branca e botei na cintura. E quando eu fui naquele evento, eu fui com a corda. Então ali eu assumi, entendeu? Assumi a responsabilidade, né? Porque embora eu tivesse colocado a corda, mas eu não me sentia totalmente seguro, né? Mas a minha postura ajudou, né? Seriedade. E o trabalho também. Ah, sim. Né? Porque quando viram, por exemplo, a André jogando com mulheres que tinham 2, 3 vezes a experiência dela em tempo, de treino, e moravam nos grandes centros, e vendo aquela piazada ali jogando uma capoeira, que muitos dizem que não tinha essência, mas eu discordo completamente disso. Não tinha maldade. Não tinha maldade, mas tinha malícia, tinha o gingado, tinha todo o tempero da capoeira, às vezes muito mais do que os marmanjos que ficavam dando soco um na cara do outro. Porque, na verdade, né, Cabeleira, é muito importante demistificar isso, entendeu? Porque muitas vezes tem pessoas que dizem que na capoeira, quando chegaram aqui, muitos capoeiristas, que a capoeira aqui na ilha era inocente. Não existia necessidade da gente ser violento, da gente ser agressivo, entendeu? Mas a gente não era inocente. Mas o martelinho cantava, né? Sim, a gente era capoeirista, só que a gente não tinha o propósito de chutar o joelho, chutar o outro, enfiar o dedo no olho. De nada, entendeu? Brigar de nada, entendeu? Então, houve um tempo aí, muitos capoeiristas opressores, né? Que eu chamava esses capoeiristas de capitão do mato. Na Birimbau de Ouro aconteceram muitas coisas interessantes, né? Grandes rodas, visita de grandes capoeiristas, entendeu? Que vinha de São Paulo, lá do Paraná, do Rio Grande do Sul, porque nossa roda ficou muito famosa. Então, eu ia dizer agora, a valorização daquela capoeira por vários mestres que vinham a Florianópolis com o intuito de conhecer a roda da Birimbau de Ouro. Se fosse tão ruim assim, não teria como. Não, é que as pessoas não sabem, Cabeleira, né? é que as pessoas que muitas vezes talvez criticam ou falam, é que eles desconhecem a história. Por Entendeu? isso estamos gravando esse vídeo porque agora. não sabe, né, cara? Não sabe, até que começou a chegar capoeiristas de outros lugares aqui, lá em Florianópolis, né? Já tinha uma história de capoeira. Roda de rua, a roda de sexta-feira lá da Birimbau de Ouro, entendeu? A vida de muitos capoeiristas do Rio de Janeiro, a própria Figueira. Então, muitos capoeiristas passaram. A Ferarte, que nós fazíamos. Muitos capoeiristas passaram pela Roda Figueira, a roda lá da Esteve Júnior, do Agapito, entendeu? Então, sem contar as apresentações, ou seja, já existia uma cultura de capoeira. Sim. Muito bem. E aí eu queria destacar uma coisa. Hoje se fala muito em capoeira da ilha. Eu acho que existia uma capoeira ilhoa. Antes da capoeira da ilha existia uma capoeira ilhoa, que era essencialmente a capoeira da Birimbau de Ouro. Que tinha uma característica exclusiva, particular. E claro, depois foi se transformando até pelo tempo, pelas influências. Mas aquela capoeira ilhoa era uma capoeira bronzeada, era uma capoeira jovem, né? Até as crianças do Educandado, e principalmente uma capoeira que unia universos que jamais conversariam se não fosse sim. A classe média alta, né? Os universitários, os surfistas, enfim, a juventude acadêmica que frequentava a universidade não teria contato com aquelas crianças se não fosse a capoeira. Não, e a capoeira colocou aquelas crianças, entendeu, Cabeleira, naquela época,
no nível de igualdade de condições, não social e econômica, entendeu? Mas a roda, entendeu? A capoeira, as crianças ali, o Pinóquio, o Lapa, né? Então eles se destacavam, né? Porque eles eram mais antigos, né? Porque eles começaram Sim. lá no Canadá, então eles já... Muito interessante isso, Mestre, porque os adultos reverenciavam Claro as que crianças. referenciavam, e Porque, muito. porque tinha essa coisa de respeitar o saber. Né? Então isso é uma lição muito importante. Porque não depende da idade, mas sim do que tu fez naquele espaço de tempo. Hoje se comenta, né, que não importa quanto tu começou na capoeira, mas sim o que tu fez durante o período que tu estivesse nela. A experiência no educandário, para mim, foi muito importante, né, Cabeleira? Porque eu consegui transmitir o pouco que eu sabia com muita propriedade. Pois eu discordo. Eu acho que tu transmitiu muito mais do que tu sabia. Possivelmente, né? Porque mesmo tendo, vamos chamar assim, de limitação, né? Não sei se essa é a palavra certa, mas vamos dizer, faltou talvez a maturação do conhecimento, de ter mais tempo de treino. Mas o que nós fazíamos lá naquela época, eu falo que eu comecei em 1980, a gente não encontrava em lugar nenhum, cara. Não tinha o mesmo... Até a aula era diferente. Porque era completo, né, Cabeleira? Era a parte prática, a parte musical, talvez a parte histórica não fosse tão... Mas aí nós voltamos àquela situação das informações. A mídia era e é tendenciosa, e através do pouco acesso que se tinha sobre... Eu sempre fui um curioso, sempre fui atrás. Você foi um dos primeiros alunos a pesquisar mesmo. Mas eu tenho muita dificuldade de achar qualquer coisa sobre capoeira. Então eu imagino, para ti, por exemplo, que tinha que, além de fazer tudo isso, tinha que segurar a onda no jogo, no berimbau, pagar as coisas, né? Era aluguel e tudo. Então era muito complexo que se conseguisse dar conta de todas essas coisas. E eu acho que mesmo assim transcendia aquele conhecimento, vamos dizer que se fosse de um tamanho X, nós que recebíamos era 10x, se multiplicava muito. Eu era assim, né, como hoje ainda, né, Cabeleira, mas hoje talvez pelo fato de eu estar mais maduro, mas ali era entrega mesmo, total mesmo, sabe? E olha que eu tinha família, tava com... Tinha mais esse... Entendeu? As crianças pequenas, Júnior, entendeu? Logo depois veio o Vitor, e batalhando para sobreviver, né, Cabeleira? Eu trabalhava no educandário lá, mas logo depois eu saí, e trabalhando com a capoeira, fazendo artesanato, entendeu? Eu dava conta de tudo, entendeu? Assim... E fora as visitas e as interferências, porque tinham interferências também, né? Aqui sem citar os nomes, mas dentro do próprio grupo havia conformações e sim, os atritozinhos. Os atritozinhos, e a não aceitação, até uma rebeldia que não se sabia muito bem porquê, né? Mas que já faz parte da capoeira também, de se contestar as coisas, enfim. A complexidade assim, humana. Mas para mim foi muito importante, Cabeleira, assim, né? Tudo que aconteceu, você me ensinou muito, né? Muitas vezes não era a sua rebeldia, não, era a sua curiosidade, a sua inquietude, né? Essa coisa os seus questionamentos ali. Então você foi um aluno lá no Berimbau de Ouro, embora às vezes você terminasse a tarde lá com o Elbio ali, com os meninos, com o Rudinei, porque eu trabalhava durante o dia, né? E às vezes à noite lá, me fez buscar informação, fez buscar mais conhecimento, né? Todos os alunos que faziam perguntas e eu às vezes não conseguia dar resposta ali, fazia com que eu buscasse conhecimento e informação, entendeu? Então, por isso que eu volto a insistir. Mesmo que não houvesse todo esse conhecimento que teria um grande mestre da Bahia teria, mas tu estava sempre correndo atrás. E isso tinha um efeito dominó. Aí fazia com que os alunos também corressem atrás. Né? A gente não ficava esperando a resposta vir de alguém
iluminado. Mas eu acho que tudo, Cabeleira, a chegada do cigano, entendeu? A experiência que a gente vivenciou com ele ali, a minha mudança. O linguado foi muito importante, né? Porque o embate. Daquela roda que teve lá, tá. Berimbau de Ouro, que o Berimbau cantou de várias formas. Cantou de verdade, né, cara? Pô, isso foi aí a gente testou a biriba mesmo. Literalmente, né, cara? Pô. Varinha valente. Mas eu acho que o linguado ele foi, né, uma pessoa jovem, né, importante ali naquele contexto, até para a gente poder começar a ver outras capoeiras, porque a capoeira estava acontecendo lá em Santa Catarina, aqui em Santa Catarina. A capoeira estava nascendo aqui, entendeu? Mas a capoeira no Rio de Janeiro não estava nascendo, na Bahia muito menos, então, mas em Santa Catarina não tinha capoeira. E eu sou pioneiro, então quando eu cheguei aqui, eu plantei uma semente. E aí que conversava tranquilamente com todas essas capoeiras mais antigas, né? Não existia essa dificuldade que hoje se vende, como se naquela época fosse uma coisa super diferente. Eu mesmo fui viajar várias vezes, em todos os lugares que eu fui não tive nenhuma dificuldade de jogar com nenhum outro estilo de capoeira, né? E ao mesmo tempo tinha essa referência da maneira de se comportar que a gente aprendeu dentro daquele ambiente ali, convivendo com as crianças do educadário, convivendo com o pessoal da universidade, que fazia tu saber chegar nos lugares. Então, em qualquer lugar que tu ia, né? Exatamente, isso vem do mestre. Né? Teve em alguns momentos, Cabeleira, em função da convivência com alguns mestres daquela época, eu vou mudar um pouco o meu comportamento, né? Mas não estava em mim aquele comportamento que não era tão... Sim, e a gente, Pop, agora eu posso te dizer, a gente percebia isso. Mesmo quando tinha algumas atitudes, vamos dizer, que o cara fica assim, pô, mas por que o Pop está fazendo isso, que é tão diferente dele? Hoje em dia a gente tem clareza para entender isso, que eram influências externas, e às vezes uma cobrança, né? Sim, porque era geral, né? Sim, não era só em Santa Catarina. Não, era geral. Então você terminava sendo levado para aquela onda, né, dessa coisa que a gente começou aqui dos mestres estar numa posição de serem intocáveis, né? Ninguém chega nos mestres. Ouvimos muito nessa época, eu me lembro disso com muita clareza, né? Como curioso que eu era e sou, quando a gente viajava, perguntava para os mestres e de repente o cara dizia, isso é um mistério que só o tempo vai revelar. Daí eu sempre pensava, o cara também não sabe. Tá com esse papo de que é um mistério que só o tempo vai revelar, mas ele também não sabe. Mas tinha essas coisas, né, Cabeleira? Eu acho Outra coisa que eu lembro, Pop, é que nós, sem querer, a gente estava na fundação da BPC, lembra lá com o finado Mestre Paulo Gomes? Sim. Esteve em vários momentos super importantes da capoeira, sem se dar conta que aqueles momentos eram tão importantes. Concordo contigo. Né? Por causa da nossa ingenuidade, que estávamos começando e sempre achávamos que era o último, devíamos ficar no final da fila, né? Porque eram os mais novos, de tempo de capoeira, enfim. E na verdade nós participamos de muitas coisas. E as pessoas estavam de olho na gente, né, Cabeleira? Assim, nosso trabalho, meu trabalho ali, aqui em Santa Catarina. Alguns tentaram até abraçar, né? Exato, entendeu? E brigaram por isso, né? Mas o destino, se é que existe destino, né, Cabeleira? Dizia, não, você vai seguir sozinho o seu caminho aí, não vai se ligar a ninguém. E foi o que aconteceu. Eu acho que foi muito importante esse momento que você está citando aí, daquela briga dos mestres querer me apadrinhar, né? E eu... Era um apadrinhamento, mas que já tinha uma intenção... porque sabia que eu tinha um trabalho estruturado já, né, Cabeleira? Naquela época eu acho que já tinha um trabalho estruturado, entendeu? Com certeza. A gurizada jogando, cantando, as meninas, que era raro as mulheres jogar uma capoeira e ter postura. De frente, né? De frente. Porque, por exemplo, eu comecei a capoeira quando eu vi a Andréa jogando com o Zumbi. E eu disse, nossa, ela era pequena, né, numa altura, pouca estatura, mas uma grande capoeira. E eu vi, nossa, essa moça dando esse balé aí no negão gigante, então muito talentosa, né?
Tinha uma geração ali muito boa, de personalidade. Rubinho, a chapa giratória. Era muito boa. Ele voltou. O Rubinho voltou aí esses tempos aí. Ele ia lá na Roda da Figueira, lá no Pinóquio. Mas não jogava não, só para tocar berimbau, né? Mas que bom. Né? Ele tocava bem berimbau, Sim. né? E o Giovanni também era um bom tocador de berimbau, atabaque, né? Então, aí, por exemplo, se diz que era muito ingênuo, muito incipiente. Não, era uma sonzeira. Não tem a dúvida. Era uma sonzeira. Quem passava ali na Francisco Florentino, não tinha uma pessoa que quando tinha roda de capoeira que não ia pelo menos uma vez ver o que estava acontecendo lá. Um dia o mestre Sergipe, cara, perguntou: o que tu faz para essa gurizada tocar berimbau e cantar? Eu ensino. Eu ensino, eles gostam, eu ensino e realmente todos eles, a molecada pequena, depois veio vocês aí, todo mundo tinha já um repertório. E tinha também a possibilidade, né? Porque às vezes eu vejo em alguns lugares que as pessoas não permitem aos mais novos se colocarem na orquestra. E isso não acontecia, né? Não. Havia até uma rotatividade grande dos instrumentos, porque todo mundo tinha o direito e a vontade e sabiam, de participar. E sabiam. Se não sabe tocar, não vai. Né, mas todos eles ali, né? Porque roda não é lugar para aprender. Então todos. Então até hoje, né? Eu acho que todos que passaram ali pela Candário e depois na Berimbau de Ouro e que ficaram, se tornaram grandes capoeiristas com um grande trabalho. Você, o Pinóquio, embora o gringo não tenha hoje um trabalho, mas ele tem um trabalho que está lá sendo representado pelo mestre Silvio, né, que é aluno dele, o mestre Calunga. Então, o Calunga também acho que foi uma pessoa importante no sentido de trazer uma identidade a essa capoeira por ser praieiro, né, por ter essa coisa de morar na Barra da Lagoa e ter aí já uma outra geração de crianças que eram as crianças da Barra da Lagoa. Que também sempre mantiveram, e eu imagino que esse respeito no jogo tem a ver porque a gente cresceu jogando com criança. Então tem que ter essa coisa de parar o pé, mas não de deixar de dar o golpe, nem de puxar a rasteira, mas fazer isso com parcimônia, porque se tu estás fazendo isso com uma criança, não pode ser violento, não pode agredir, né? Você não pode dar um pontapé para machucar. Né, e aí se desenvolveu uma identidade própria a essa capoeira. Eu falo especificamente dessa época da Berimbau de Ouro, né? Depois, claro, aí as crianças mas mesmo assim, você vê que o Calunga sai, ele se afasta um pouco, mas aí ele já estava fazendo trabalho lá na Barra da Lagoa, mas com essas mesmas características. Inclusive o Muriel, o Gerry, entendeu? Mesmo quando eles vão para Palmares, eles já vão capoeirista, eles vão adquirir mais experiência, que iriam adquirir de qualquer forma se permanecesse na capoeira. Mas eu vejo que mesmo o Gerry, que amadureceu bastante, o João Mestre, o Muriel, embora tenha parado, eles mantêm essa camaradagem, eles mantêm essa índole boa, né? Sim. E por mais esforço que foi feito no sentido contrário, no sentido porque contrário. A essência é a mesma. E a raiz dessa maneira. O próprio Calunga, né? O próprio Calunga ainda é essa pessoa. Eu costumo dizer sempre que o capoeira ele deve ser pacífico, jamais passivo. Né? Então eu vou ser pacífico até onde dá para ser pacífico. A partir de onde não dá, aí tu vai ser guerreiro, mas jamais passivo. Porque tem que ter, na minha opinião, Cabeleiro, uma razão real para você sair do seu natural, entendeu? Porque todos nós que treinamos a capoeira, eu treino até hoje, você também treina, a gente desenvolve habilidade e condições de ferir. Que é mais fácil, né? Ferir do que parar. Então, mas você sabe que se você fizer isso, você tem consequências, né? Consequências morais, consequências físicas, cósmicas, entendeu? Dívida que você pode estar construindo karmicamente, entendeu? Por você estar fazendo aquilo ali. Então na minha trajetória de capoeira, eu sempre evitei corresponder à agressividade de quem foi agressivo comigo, mas eu jogava capoeira. Então eu posso dizer assim, eu joguei com Ciclano, Beltrano, Fulano, que se tiver a intenção de me bater,
tiveram, mas não conseguiram. Na verdade, eu não estava competindo com ninguém, entendeu? Eu estava disposto a fazer aquele trabalho por amor à capoeira, por gostar da capoeira. Então eu não estava preocupado com ciclano, de outro fulano, grupo de. Entendeu? Então eu não estava competindo, eu não estava concorrendo. Então quando chegou o grupo para competir, para concorrer, é que houve uma certa mudança. Mas nossa essência. Até para sobreviver. Mas nossa essência permaneceu até hoje. Até hoje eu continuo a mesma coisa. Firme na capoeira, na missão cada vez mais ancestral, eu cada vez mais as raízes, sabe? Hoje, por exemplo, não vou falar isso para ti porque eu sou contra, absolutamente, mas eu cheguei a um ponto hoje de trabalhar a capoeira como ela era muito antigamente, sem grupo, sem grupo, eu vou lá. Mas de forma coletiva. Tem um grupo que vai lá treinar, entendeu? Mas sem sistema de graduação, sem grupo, sem nome de grupo. E isso está muito mais próximo da raiz da capoeira do que todos esses grupos que, na verdade, vendem calças, camisetas e botas. Eu não tenho uniforme, não tenho graduação, mas tem cultura, tem discussão, treino forte, entendeu? Mas sem a intenção de ser um grupo de convivência, de aprendizado, de reflexão. Mas é difícil essa experiência. Para mim está sendo muito bom, né, Cabeleireiro? Mas é difícil quando você já tem um trabalho forte, já tem um grupo. Mas eu imagino que no final todos vão chegar nessa perspectiva. Nem que seja pelo caminho do grupo, para se libertar da ideia do grupo. Entendeu? Porque eu vi o quanto o grupo fez bem, mas eu vi o quanto o grupo às vezes faz mal, entendeu? Então, por exemplo, assim, eu tenho aluno que já está 10 anos treinando nessa lógica. Ele não tem nenhuma graduação, mas joga, toca, canta, vai pra roda. E vai em todos? Vai, entendeu? Já tá, e ele vai ser reconhecido pelos Mas não acha que existe uma tendência a isso? Um movimento novo, esse resgate da capoeira angola mais ancestral, não a capoeira pastiniana, mas assim, uma anterior a isso. Tem uma busca por essa ancestralidade verdadeira, que não depende de graduação, não depende nada disso, que é a variação em si. Então isso, ele está construindo esse espaço lá, né? Então, eu fico tranquilo assim, porque eu sei que eu não estou fomentando mais competição de grupo, eu não estou autorizando as pessoas a darem aula porque recebem tal graduação, vai depois se arrepender, ou essa pessoa pegou a graduação, monta o seu grupo, vai dar aula. Não, os caras estão aí, sem graduação, sem nada. E aí, se um dia um ou outro quiser dar aula, aí é um processo natural, entendeu? Ele já tem tanta acúmulo, já tem tanto conhecimento. Conhecimento e reconhecimento da comunidade para que ele possa fazer isso. Exatamente. Não de uma ou duas pessoas que têm um interesse econômico. Então eu falo para ele assim, pessoal, vocês têm que ir nas rodas, tem que jogar capoeira, tem que ser visto. Para as pessoas conhecerem vocês. Mas é uma experiência, sei lá, não sei se tem muita gente fazendo isso. Não, mas eu acho que é uma tendência. Talvez não agora, mas daqui a um tempo nós vamos ver isso acontecer com muita frequência. Eu tenho certeza. Lá de 30, 40 pessoas pensando dessa forma, estão ali pela capoeira e não é pela graduação, entendeu? Então as pessoas estão pela capoeira mesmo. Isso é difícil. E é bom. E é ótimo. Continuaremos a conversa em breve. Nessa explicação. Nada, um abraço também, Cabeleireiro.